os três pilares táticos dos times de Maurício Souza. Fui analisar alguns jogos, tanto ele pelo Sub-23 como pelo Sub-20, como também treinando profissional do nosso rival, e vou trazer aqui para vocês uma análise tática de como o Vasco da Gama deve ter esses princípios táticos colocados dentro do seu modelo de jogo e o que isso pode mudar ou não, qual jogador pode ser potencializado ou não com o Maurício Souza no comando do Vasco, que começa nessa terça-feira já dando o primeiro treino. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai falar muito de Vasco da Gama e trazer a análise do Maurício Souza. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve galera do Comentário, você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, analista scout, comentarista desse canal, aqui você tem informação, você tem opinião, você tem análise, tem toda a resenha envolvendo o Vasco, enfim, aqui é o lugar para o torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo. Então, posso contar com você, você pode dar uma moral e se inscrever no nosso canal? Dá essa moral, se inscreve no nosso canal e você pode nos ajudar também a chegar a 10 mil inscritos, que é a nossa meta até dezembro. Então, posso contar com vocês? Vamos falar de Maurício Souza, o Mauricinho, que foi contestado ao chegar do Vasco, a gente já deu nossa opinião aqui, vocês já estão cansados de saber, mas obviamente que chegou, a gente tem que explicar aqui para vocês mais ou menos o que pode ser esse Maurício Souza no Vasco, como ele vai implantar o seu modelo de jogo, e para isso eu fiz um pelotão aí, né? Eu fui buscar aí assistir jogos do Maurício Souza para poder trazer para vocês essa informação. E eu vou começar falando exatamente da construção ofensiva. Como o time do Maurício Souza começa na sua primeira fase de construção. E aí eu vou trazer uma imagem que mostra isso bem claro para vocês. O Maurício Souza gosta de trabalhar com essa saída de três, onde o volante desce entre a linha dos zagueiros e faz essa movimentação como está passando aí na sua tela. O João Gomes já fez isso no jogo contra o Nova Iguaçu, o primeiro jogo dele lá no Campeonato Carioca de 2021. O próprio Arão já fez isso jogando pelo time contra a equipe do Ceará, contra a equipe da Chapecoense também ele fez muito isso. Enfim, ele sempre tem essa característica do volante afundar entre os zagueiros, depois ele sobe, ele faz essa armação, essa construção nessa primeira fase ofensiva e acaba com que os zagueiros aí alargam um pouquinho mais o campo, o volante funciona como líbero, é ele que faz toda a saída de bola ali, a primeira fase de construção como essa assim. O que é que acontece com os laterais? Os laterais abrem ali, atacam a profundidade, dando amplitude ao time. Tá passando aí na sua tela, você tá vendo o Maurício Isla e também o Felipe Luiz alargando o campo. Para que isso? Você tá vendo que tem um meia ali, né? O Everton Ribeiro flutuando atrás da linha de passe, atrás da linha de marcação da equipe. Por que ele faz isso? Para dar mais amplitude e para poder achar espaços, para que ele possa encontrar um homem livre, para que o time possa avançar para as demais fases de construção até chegar à fase ofensiva. Essas são características que a gente encontrou tanto no Sub-20, quanto no Sub-23, quanto também quando ele foi o interino da equipe profissional do nosso rival. Isso são características dele. Outra característica muito grande com isso é a variação de corredor. Você vai ver a bola circulando muito, a valorização da posse de bola, é um time que segura um pouco mais a bola, que trabalha a bola um pouco melhor, até encontrar o melhor momento para que possa atacar a fase de finalização, a última fase, o último terço do campo. Isso vai ser algo que a gente vai ver, o Vasco trabalhando bem a bola até chegar o momento da fase de finalização, buscando um jogo associativo por muitos momentos, um jogo apoiado. Isso acontece nos times do Maurício Souza. Outra questão que a gente pode ver, é que muita gente me mandou mensagem ontem, e essa é a questão da gente trazer esse vídeo com essa análise mais tática possível do Maurício Souza, é sobre a pressão. Muita gente perguntou, e aí, Léo, ele joga com linha baixa? Não necessariamente. Eu observei um modelo que aconteceu em 6 dos 7 jogos que eu acompanhei. E isso é um modelo que está bem claro, tanto no Sub-20
quanto no sub-20, sub-23 que jogou o Campeonato Carioca, como também no time profissional quando ele foi interino. O time do Maurício Souza, ele costuma fazer uma pressão alta na saída de bola dos adversários, principalmente nos primeiros 25 minutos. Disso, 3 gols que fizeram surgiu dessa pressão alta. E você está vendo aí passando na sua tela um gol que mostra isso como emblemático. Nos primeiros minutos de jogo, o time sobe muito, 4 jogadores fazem aí a pressão na saída de bola do Ceará. O Fabinho acaba errando, até porque é pressionado pelo marcador, e também tem mais jogadores que fecham sua linha de passe, e aí a bola acaba sendo roubada e o Gabriel sai na cara do gol para fazer o gol contra a equipe do Ceará. Isso é claro, o time dele, nos primeiros 25 minutos, faz uma pressão alta, uma pressão incessante, sufoca o adversário para provocar o erro e buscar o gol nos primeiros minutos de jogo. E isso ficou claro em muitos jogos que eu assisti. No jogo contra o Nova Iguaçu ele tenta fazer isso, mas o Nova Iguaçu baixa bem as linhas e dificulta com que o seu time, o time do Mauricinho, consiga entrar aí no contexto do seu adversário, mas também houve uma pressão com os 2 atacantes ali na frente. Isso acontece e muito. É um pilar tático das equipes do Maurício Souza. Após os 25 minutos, a pressão passa a ser média. Aí você tem uma pressão média alta, 2 atacantes, ou pode ser assim, até um atacante e o primeiro meia ali, fazem a marcação nos 2 homens de saída. Os demais fecham a linha de passe, ficam mais na linha do meio de campo, fazendo essa marcação, ou até mais um pouquinho mais abaixo, evitando com que os seus adversários cheguem até a área ofensiva da equipe do Maurício Souza. Outra questão, aí tem os pontos negativos. Quais são os pontos principais negativos que eu achei nessa equipe? Às vezes, quando bem marcado, a equipe tem muita dificuldade de construir o jogo. Isso é algo bem claro. A equipe roda e não consegue adentrar o sistema defensivo do time adversário. Isso é claro na ideia de jogo do Maurício Souza, e eu espero que ele tenha ajustado isso e que no Vasco aconteça de uma forma diferente. Outra questão é quando o time faz aquela pressão alta, que o time vai para um 3-5-2 ou até um 3-4-3, e a equipe tem dificuldades para recompor, porque sobe todo mundo, sobe 2 blocos, sobe às vezes um bloco de 5, outro bloco de 2, ou sobe um bloco com 4, outro bloco com 3, os laterais também sobem e acaba ficando muito espaço. Por quê? O time adversário, se ele for um pouco mais rápido, ele vai pegar de frente 3 jogadores fazendo o sistema defensivo ali. Às vezes o lateral, que isso não é algo que é corriqueiro, não, pode ser que aconteça também com os volantes, ou algo que é mais perpétuo nessa ideia de jogo dele, que é o volante ali fazendo naquela linha de 3. E isso acaba dando problema sério, porque eles afunilam muito e acaba deixando espaço pelas laterais. Então esse é o principal problema que eu consegui identificar na situação do Maurício Souza. E se eu sou ele, eu não mudaria aquilo que o Vasco faz hoje, que é uma defesa um pouco melhor postada. Então essa foi a grande dificuldade que eu encontrei, tanto jogando no Sub-20, como no Sub-23, como também sendo interino da equipe profissional. Essa dificuldade de recomposição quando o time faz uma pressão muito alta e acaba aí tomando bola nas costas o tempo todo, e um mano a mano entre os três jogadores que ficam no sistema defensivo na fase de construção em que o time tem e acaba sendo contra-atacado. Sobre a situação dele, é o que eu sempre falo aqui. É o meu nome? Não era. É o nome que eu contrataria? Não é. Mas eu acho que ele tem que ser inteligente, utilizar da expertise dele e fazer o seguinte: time que está se ganhando, não mexe, ajusta lá na frente, mas o sistema defensivo deixa como está. Sobre os jogadores que podem ser potencializados, acho que o Nenê vai ter um trato melhor ali no meio de campo, vai ser um cara que vai funcionar mais, vai ser um cara que a gente vai ver um pouco mais rodando a bola. O Diego fez isso muito bem lá, o Everton Ribeiro fazia isso, o próprio Lázaro fazia isso na equipe Sub-20, quando ele jogava por ali, era o cara que fazia um pouquinho mais a armação, fazia a variação de corredor. Sobre os laterais eu tenho minhas dúvidas, porque ele gosta muito que seus laterais dêem amplitude. Não sei se Gabriel Dias e Edmar terá essa característica de subir, aí ele vai ter que fazer um novo movimento. E sobre os pontas, eu arrisco que Gabriel Peck e Figueiredo vão mudar de lado. Por quê?
Porque os pontas dele gostam muito de atacar o corredor central. Ele gosta de pontas com o pé invertido para buscar o chute e abrir o corredor para os laterais. Então isso pode ser que aconteça no Vasco, uma inversão dos pontas, o Figueiredo indo para a esquerda e o Peck indo para a direita para aproveitar esse corredor central e para também confundir a zaga do time adversário. Então é isso. Lembrando que essa análise é feita dentro daquilo que a gente viu nos últimos trabalhos dele. Obviamente que no Vasco ele pode jogar tudo pro alto, ligar o F e achar que vai continuar e não fazer nada disso, mas a gente faz essa análise em cima daquilo que a gente viu durante todo o trabalho do Maurício Souza. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.